E pessoal, gravando a aula porque eu não vou poder estar com vocês hoje às 2 horas da tarde. Então, para vocês não ficarem sem aula e também a gente não atrasar tanto conteúdo, né, eu resolvi gravar a aula que eu daria hoje para vocês às 3 horas da tarde, na verdade. Então, continuando lá com a nossa bibliotecazinha do J. Kelly, né? Lembrando do lema dela, escreva menos e faça mais. Vamos hoje estudar os métodos de acesso aos elementos, conhecer alguns elementos, algumas funções e no finalzinho já iniciar a biblioteca do J. Kelly Y, né? Então, é bastante importante a gente conhecer esses métodos de acessar os elementos do nosso documento HTML, né? Porque aí a gente vai estar acessando, alterando esses valores nas nossas páginas. E estaremos usando alguns desses seletores no decorrer do nosso conteúdo, né? Então, o seletor this, por exemplo, né? Ele vai selecionar o elemento referendado por ela mesma. É tipo na questão do PO, né? Que é quando eu faço referência a um objeto. Então, quando eu faço referência a um elemento da minha página que eu já esteja utilizando, basta eu utilizar esse seletor this, né? E aí eu tenho um outro seletor, que é o asterisco. Quando eu utilizar ele, eu estou selecionando todos os elementos do meu documento HTML. Na div, eu estou selecionando todos os elementos que são div, né? Poderá ser usado para outros elementos, como imagem, o link, table. É assim, ó. Se eu utilizar o div, então ele vai fazer uma alteração em toda div da minha página inteira. Se eu utilizar aqui dentro um img, ele vai fazer alteração em todas as minhas tags img da minha página. Ponto curso, um exemplo, né? Vai selecionar a classe, lembrando que a classe é sempre referenciadazinha com ponto no meu CSS. Camada, aqui teve um erro, né, na apostila de vocês, e ele acabou colocando cifrão, mas na verdade aqui é a hashtag, né? Até coloquei aqui a observação, usa-se a hashtag, não o cifrão, para referenciar um ID. Então, nesse caso aqui, era para ser uma hashtag, né, camada, seleciono o ID camada. E aqui, se eu colocar a hashtag camada IMG, ele está selecionando todas as imagens que estiver dentro da camada, por exemplo, tá? E aqui tem aqui outros pseudo-seletores, né? Vejam aqui a diferença aqui, esses dois pontos na frente do seletor. Então, de texto, seleciona campos do tipo de texto. Tá aqui o exemplo de uso. Hidden, seleciona campos invisíveis. Button, né, seleciona botões e assim por diante. Vocês podem conferir, tem na apostila de vocês também. Essa tabela eu peguei de lá. Submit, vai selecionar todos os botões do submit. E aí tem outra forma também, que é o input, name e o boot. Seleciona todos os elementos do formulário com o nome boot, por exemplo. Tá? São meios de utilizar, de selecionar os elementos que nós temos numa página. Nesse caso aqui são elementos de formulário, tanto que ele está utilizando a palavra input antes, né? E aqui colocando o nome que a gente dá aos nossos elementos dentro do formulário. E aí, começando aqui nossos exemplos, né? Nós vamos utilizar esse pseudo-seletor, button, para verificar. Eu coloquei aqui o código da imagem. Para tornar a aula não longa, eu não vou fazer aqui o código, escrever linha por linha, né? Eu vou apenas explicar ele e executar ele para vocês verem, tá? Então, aqui a gente tem... deixa eu voltar lá. Sair, tinha umas coisas aqui. Umas observações. Então, observem, né? Aqui
normal que a gente aprendeu na aula passada, né? Iniciei aqui document, que ele pega todo o meu documento HTML. Chamei a função read, que é quando toda a página estiver pronta, ele vai executar esse código que está aqui dentro. No caso, ele vai executar essas duas funções que eu chamei. A primeira função, ela está trabalhando com o button, que eu defini bem aqui embaixo, ó, button, clique em mim. Usei a função clique, né, para poder realizar uma ação, quando eu clicar aqui nesse botão na minha página. E aí veja uma nova funçãozinha que é a hide. Né? Essa função hide, ela serve para me ocultar um elemento, né? Esconder alguma coisa na minha página. E aqui o button, né, que a gente acabou de ver, o pseudo seletor, quando eu utilizo os dois pontos e o nome do meu seletor, da minha tag na minha página. Então o que ele vai fazer? Quando o usuário clicar no botão, ele vai ocultar, né? Ocultar o quê? Ocultar o botão. Clique em mim e ele vai ser ocultado, né? Que é outra setinha para estarmos atentos aqui na diferença, né? Quando a gente botou dois pontos, ele está selecionando tudo que é do botão, tá? Então tá aqui, essa daqui, então tá aqui, ó. Nunca pode esquecer de chamar a minha biblioteca, ó, lá no read. Criei aqui o meu script no body, poderia criar no read. Iniciei aqui o meu jQuery e criei aqui as minhas funções para realizar uma ação, tá? Então já expliquei aqui o hide esconde, o clique se a pessoa clicar em algo, e o button é o pseudo seletor que vai selecionar todas as tags que tiver um botão. Aqui só botei um, né? Mas no caso, se tivesse mais botões, ele ia realizar essa ação de esconder. Então vamos executar aqui para ver como é que funciona. Então lá aqui no meu HTML eu coloquei, né, um subtítulo. Este é um título, né, do tipo H2. Coloquei 2 parágrafos. Esse é um parágrafo, esse é outro parágrafo, lógico, né? Mas só pra gente exemplificar e entender o uso. E aí criei o meu botão, ó. Veja que eu não botei ID, não defini ID, não defini classe, não defini nada. Apenas usei o pseudo seletor, ó. 2 pontos, button. Ele já sabe que é esse botão aqui. Então aqui, ó, que é a minha página, este é um título, este é um parágrafo, outro parágrafo. Clique em mim, que é o botão lá que eu criei. Quando eu clicar aqui, o que acontece? Ele escondeu o botão. Por quê? Porque lá no meu código, eu disse o quê? Que quando essa função fosse executada, o clique, ela ia realizar essa ação. Ela ia esconder todo o seletor que tiver, todo o seletor button, tá? Certo? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. E aí, a gente começa, né, a conhecer algumas funções, as funções de estilo, né? Eu coloquei lá no Classroom as páginas que vocês devem ler na apostila para acompanhar, inclusive até vai ajudar até a responder a atividade que eu vou postar mais tarde. Então, a biblioteca de jQuery, a gente pode alterar dinamicamente os estilos de elementos HTML de forma simples, podendo adicionar ou alterar estilos através dos comandos. Então, o que é o estilo? Quem é que lembra, né? O estilo é o estilo do CSS, né? A formatação da página. Então, a gente tem as principais funções de estilo aqui, a CSS, add class, remove class e o toggle class, né? Eu vou mostrar o CSS, o add class vai estar na atividade de vocês lá, que eu vou mostrar no final da aula. Então, a função CSS. Com esse comando, nós podemos adicionar um estilo CSS, mesmo que o elemento HTML não tenha estilo pronto para ela, né? Como assim? Eu não fiz nenhum estilo lá para a minha página, mas eu posso, com esta função,
adicionar um estilo a ela. Tá aqui a sintaxe. Vou chamar lá o cifrãozinho, colocar entre parênteses o elemento que eu quero adicionar esse estilo CSS. Chama a função, ó, ponto .css. E dentro do parênteses eu vou colocar o primeiro parâmetro, vai ser o atributo ou a propriedade, né, do CSS. No segundo parâmetro, o valor desse atributo. Por exemplo, se eu colocar color aqui no primeiro, né, no primeiro parâmetro, color, bem aqui eu vou colocar o valor red, né? A letra tá linda mesmo, mas é assim. Então, por exemplo, aqui também novamente o códigozinho, eu vou mostrar para vocês ali o funcionamento. Então, sempre lembrando de chamar a bibliotecazinha aqui, ó, no meu read. Opa, cortou aqui, ficou faltando um erro meu, desculpem. Ai não, tá bem aqui, é porque pulou a linha. Então, chamei aqui, ó, carreguei meu documento, carreguei, quando ele estiver pronto, ele vai executar essa função. Bem aqui no HTML, eu defini um parágrafo, certo? Com ID texto, tá? E eu defini o botão com ID bot, tá? E aí, na primeira função, eu disse o quê? Que o ID boot, quando for clicado, vai executar essa função. Chamei lá o ID do texto, que é do parágrafo. Chamei a minha função CSS, ó. E dentro coloquei, ó, color, que é o primeiro parâmetro, que é o atributo, a propriedade. E o valor dela no segundo, ó, vírgula, e o valor dela, red. Tá? Vou executar aqui pra vocês verem. Nesse exemplo que eu fiz aqui no meu computador, eu fiz um pouquinho diferente, adicionando outra coisa para vocês verem que a gente pode ter outras possibilidades. E com as outras funções de estilo, vocês vão ver que se torna até mais prático utilizando o ADD Class, por exemplo. Na atividade vocês vão entender. Então, tá aqui, ó, bem aqui no meu botão eu defini como BTN, lá no exemplo eu botei bot, mas aqui é o BTN, mesma coisa. E o parágrafo, o ID texto, né? Então, eu disse que quando esse botão, que tá o ID BTN, for clicado, o texto vai utilizar essa formatação de estilo, cor vermelha, e depois ele vai executar essa outra segunda formatação, que é a largura da fonte, né? Font weight bold, vai ser negrito, né? Forte, né? Então, eu vou executar aqui pra gente ver. Então, o texto a ser modificado é o parágrafo que eu criei aqui, ó. Que eu dei o texto. Então, quando eu clicar nesse botão, alterar estilo, quando eu clicar no botão, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai mudar a cor para vermelho e deixar ela forte, né? Deixar todo esse texto bold, né? Forte. Então, vamos lá. Então, ele ficou vermelho e ficou bold, né? Negrito do tipo vermelho. Negrito não quer dizer que é só preto, não. Certo? Vamos lá, voltando aqui. Então, saindo das funções de estilo, porque é como atividade de vocês, o restante, nós vamos para as funções de visibilidade, né? Podemos alterar dinamicamente a visibilidade de elementos HTML de forma simples. Podemos mostrar ou ocultar os elementos através dos comandos show, hide e toggle. Essas funções da biblioteca jQuery são recentes ao modo de visibilidade, sendo possível alterar a visão de qualquer elemento da nossa estrutura HTML dinamicamente. Então, show, quem lembra, né? Quem é bom aí no inglês, quem gosta, show, né? É mostrar, hide, esconder. E o toggle, ele faz o efeito dos dois, né? Então, ele pode, usando essas funções de visibilidade, a gente vai poder mudar a nossa estrutura HTML dinamicamente. Então, começando pelas duas funções show e hide, né? O hide esconde o elemento,
show mostra elemento. Aqui eu já coloquei a sintaxe de uso, né? Sempre colocando o elemento e chamando a função na frente. Então, essas duas funções, elas podem receber como parâmetro uma string, certo? Com dois tipos de valores. Então, ela recebe parâmetros em string, com dois tipos de valores. Posso colocar fast ou slow. O fast vai tornar oculto ou visível um elemento com o efeito de transição de forma rápida. Já o slow, da mesma forma, vai tornar oculto ou visível um elemento com efeito de transição de forma lenta. Tá? E aqui, né, a gente tem uns exemplos aqui de como aplicar o fast e o slow, né? Então, aqui eu chamei o meu elemento, chamei a funçãozinha de visibilidade, show, e entre parênteses eu coloquei o fast. Então, ele vai mostrar um elemento de forma rápida. Na segunda, ele vai mostrar um elemento de forma lenta. No hide, o hide já é o que? Esconder, né? Esconder fast, esconde rápido. Esconder slow, hide slow, esconde devagar. E eu também posso atribuir o tempo de animação, né? Então, essas funções são também utilizadas para animar, né? Tornar a nossa página dinâmica. Então, elemento.show, e aqui eu tenho um intervalo de segundos, milissegundos, que o meu elemento vai transitar na minha página. E a função toggle, né? Ela realiza o mesmo que as funções show e hide, né? E possui um mecanismo que verifica se o objeto está visível ou oculto, né? Então aqui eu até coloquei as páginas da apostila onde fala isso, né? E eu vou procurar aqui, não separei aqui no meu antes o código, mas eu vou pegar aqui na minha pasta uns códigos que eu já tenho feito sobre essas funções, tá? Então, feijin, hide, show, esse aqui. Pronto. Eu vou abrir ele aqui no Sublime. Pronto. Então, aqui o código é um pouquinho grande, tá, gente? Não se assustem, depois eu posso comentar direitinho com vocês esse códigozinho, mas vamos ver aqui como é que ele funciona. Então, aqui eu tenho as três funções que eu acabei de falar pra vocês, ó. Eu coloquei aqui 3 botões com o nome das funções, né? Hide, show, toggle, coloquei uma linhazinha aqui e um quadradozinho aqui só pra gente ver o efeito dela. Então, se eu clicar hide, ele vai escondeu o meu quadrado. Se eu clicar show, ele vai me mostrar. Agora, se eu clicar o toggle, o que acontece? Ele esconde porque ele mostra, né? Estava sendo exibido. Agora, se eu clicar nele de novo, ele vai mostrar, porque ele detectou que o elemento estava escondido. E percebam que ele mudou a cor, né? Show. Escondeu. Ele vai lentamente, ó, e rápido, né? Ó, mudou a cor de novo, né? Isso tudo tá lá no código, que depois, quando a gente estiver na aula ao vivo, eu explico a vocês o código, tá? E o fade in e o fade out, né? O que é isso, né? São funções que vai tornar visível ou invisível um elemento do HTML. O fade in, ele faz tornar visível o elemento. O fade out, ele torna invisível. E a sintaxe dele como é? Simplesmente assim. O elemento chama a função fade in, observando aqui que o i de in é maiúsculo, tá? Não pode esquecer, tem que colocar dessa forma. Ele vai tornar o elemento visível. E o fade out, o O também maiúsculo,
vai tornar o elemento invisível, né? Então, observação. Também podemos controlar a velocidade usando fast ou slow. Então, você pode também, passando aqui pelo parâmetro da função, utilizar o fast ou slow para tornar visível devagar ou rápido e tornar invisível lento ou rápido. Então, é a página na apostila aqui, ó, 115, que eu recomendei até a leitura de vocês. Vou abrir aqui um outro exemplo, que eu lembrei que eu tenho um desse, bem legal. Sobre fade in, fade out, né? Esse aqui eu não vou mostrar o código, né? Eu vou deixar vocês na curiosidade, né? Quem gosta aí da Marvel, né? Dos filmes da Marvel, Capitão América. Então, o fade in e o fade out, ele vai o quê? Exibir ou tornar invisível, né? E aí, nesse exemplozinho aqui, ó, seu anterior é ele mesmo, o próximo, ele chamou o Homem de Ferro, né? Então, tornou invisível o Capitão América e tornou visível o Homem de Ferro. Se eu colocar aqui anterior, ele vai tornar invisível o Homem de Ferro e visível o Capitão América, tá? E, por fim, né, a gente tem o início, né, da biblioteca do jQuery, né, que é uma biblioteca extra lá do jQuery, né, ela vai proporcionar abstrações de baixo nível de interação, animações e avançados efeitos especiais de alto nível. Olha aí, essa biblioteca ela veio, né, para tornar mais fácil a codificação, né, e ajudar já com algumas coisas prontas, né. Então ela foi construída em cima do jQuery, do JavaScript, né, da biblioteca, e pode ser utilizada para construir aplicações web altamente interativas, né. A instalação e a configuração dela, gente, é a mesma coisa da biblioteca do jQuery. A gente vai no site jQuery.com, pega, né, o pacote, né, baixa o pacote de instalação. E nesse caso aqui, eu tenho a versão de 1.12.4, né? Então, como é que a gente faz para baixar lá o jQuery, né? Deixa eu botar aqui, jQuery. E aqui, tá aqui. Pesquisa do Google. Vixe Maria. Gente, fiquei sem internet. Não acredito. Então, eu vou ficar devendo a vocês depois, né, quando a gente estiver ao vivo. A gente vai entrar aqui, tá aqui a fotinha da página, né? É mais ou menos assim. Aqui nós temos as versões, né? Versão de download, versão estável, versão legacy, que é quando ela herda de alguma outra versão, né? É recomendado sempre baixar a versão estável. Essa imagem aqui é do ano passado, quando eu peguei, né? Eu sempre pego a versão nova, a gente pode ver com a versão nova no site. Então, pessoal, é isso aí, né? Qualquer dúvida, vocês me contatem lá pelo Google Classroom. Vou mostrar aqui a atividade bem rápido. Então, que a atividade são 2 questões. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pesquisar sobre as funções de estilo, né? E fazer um código de exemplo de cada uma delas. Então, a função add class, remove class e o tuga class. Na apostila de vocês tem falando sobre esses assuntos e pode ajudar vocês na resolução da atividade. E a segunda questão é bem simples, né? A gente vai criar um comando que, quando o usuário clicar no link, o navegador vai adicionar uma borda azul com 4 pixels de espessura e que esteja tracejada. Essa formatação deve ser uma classe CSS do seu documento anexo ou que esteja entre as tags style do seu documento. Como assim? Vocês podem, utilizando essa aqui, o add class, né? Ou pode utilizar aquele CSS que eu mostrei a vocês.
E aqui quando ele fala que o seu documento anexo é quando a gente chama o CSS por fora, ou eu posso colocar lá entre as tags style no próprio arquivo HTML, né? Eu posso fazer tudo isso lá. Deixa eu ver se essa daqui eu botei. Pronto, né? Tá aqui, ó. Esse aqui eu botei, ó, o style dele aqui, ó. Tá? Coloquei o style e aqui. Nesse caso, se vocês quiserem fazer tudo em um documento só, que nem eu fiz aqui, ó. Fiz o CSS aqui no HTML, fiz o jQuery aqui no HTML, certo? Fiz tudo no arquivo só, que era para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Se vocês quiserem fazer assim também, não tem problema. Se quiserem fazer de modo separado, podem fazer, contanto que não se esqueçam de chamar aqui no read, né, de chamar as bibliotecas, né? Que eu estou utilizando o CDM do jQuery, tá? Então é isso aí, pessoal, e até mais.